Bom, hoje o nosso tema de estudo será nova posição, primeiro registro, futuro, projeção e nova alta e nova baixa. Tá? Eu coloquei nessa ordem para ficar mais fácil para entender a base do nosso estudo de hoje, que é nova alta, nova baixa. Tá? Para você compreender o que é uma nova alta e uma nova baixa, você tem que saber o conceito de nova posição. Aí essas partes aqui que entra primeiro registro, futuro de alta, futuro de baixa, projeção de alta, projeção de baixa, o pessoal foi criando, acho que para até facilitar o entendimento, né? Que conforme vai mudando a posição da nova alta, da nova baixa, ela vai deixando pavis para trás, aí o pessoal, acho que até para ter referência no passado do gráfico, né? Aí eles acabaram criando essas denominações, tá? Conseguiu, Rodrigo? Boa noite, João. Consegui. Boa noite. Aqui tava dando um bug aqui na minha internet, agora deu certo. Beleza. Obrigadão. Nada. Vamos lá. Nova posição. Daremos início a um assunto de suma importância dentro da lógica do preço, que é a nova posição. Só um pouquinho. Que é a nova posição, né? O que é uma nova posição? Nova posição é o mesmo que dizer que temos um novo preço, pois ele sempre aparecerá confirmando a reversão ou rompimento. Tá? Você tem a validação do novo preço, né? Sempre quando aparece o segundo candle, certo? Então aqui você tem, deixa eu só marcar aqui. Nesses dois exemplos aqui a gente tem a primeira vela da reversão confirmou, certo? Primeira vela da reversão confirmou. Esse conjunto de candles forma um preço, tá? Então aqui você tem a primeira vela da reversão, que seria em tese uma nova posição. Porém, como a gente opera opções binárias, você sempre vai trabalhar com a confirmação, certo? Vocês vão ver, ó, se vocês pesquisarem na internet, ali no YouTube, né? Vai ter o pessoal que opera, eles consideram nova posição a primeira vela que muda a cor, tá? Porém, para quem tem mais cautela, certo? Você vai considerar sempre a confirmação, tá? Que no nosso caso seria a segunda vela, tá? Da movimentação. É o mesmo que dizer que nova posição é o candle ou vela que confirma a nova movimentação que se inicia. Deste modo, temos que a nova posição é o segundo candle após uma reversão ou um rompimento, ou melhor dizendo, é o primeiro candle validando uma reversão ou rompimento, ou seja, é o segundo candle do movimento que se inicia. Tá? Aqui a gente tem a exemplificação. Tá? Aqui, observem os dois exemplos acima. Perceba que a nova posição do exemplo 1, do quadrinho 1 aqui, tá? Além de ser o segundo candle do movimento, ela também rompe a máxima. Tá? Ela rompe a máxima aqui do primeiro candle. Tá? A nova é considerada nova posição sempre que romper a máxima ou a mínima. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Para ela ser considerada nova posição, ela tem que romper a máxima do candle anterior ou as máximas anteriores, né, que seriam esses pavis superiores, tá? Aqui nesse segundo exemplo aqui, para ela ser considerada a nova posição de baixa, tá? Ela tem que romper a mínima, certo, do candle anterior, tá? Aqui ela não rompeu bem, mas ficou meio que na linha, tá? Mas assim, o importante é ela romper a mínima, no caso, ou a máxima da vela anterior a ela, tá? Por que ela tem que romper essa questão da vela anterior? Porque se ela não tiver força para romper a vela anterior, o pavio da vela anterior, ela vai ser considerada uma indecisão de mercado, tá?
dependendo do posicionamento que tiver, geralmente é no meio, no final de uma pernada, ela indica fraqueza da movimentação, certo? Aí a gente já muda a leitura para uma provável correção do movimento, tá? Também rompe a máxima, né, do candle anterior. E no segundo exemplo, ela rompe a mínima, que é a nova baixa, tá? Aqui é um exemplo de nova posição após um rompimento. Aqui você tem uma microacumulação, certo? Eles estão laterais, né? Esse primeiro candle verde aqui de força após a velhinha vermelha, ela rompeu tanto o pavio superior do candle verde quanto o pavio superior da vela vermelha, tá? Esse pavio da vela verde é chamado de nova alta, porque ela rompe o candle anterior. A gente já vai entrar na conceituação dela, tá? Mais abaixo. E esse paviozinho aqui do candle vermelho ele é conhecido como projeção de alta, tá? A gente também já vai entrar logo a mais, a gente entra nessa parte da conceituação do que vem a ser a projeção de alta, tá? Então se rompeu, a gente interpreta como que vai seguir o fluxo, tá? A vela seguinte abriu, ela desceu para buscar a linha da minha marcação, tá? E ó, se você observar aqui, essa marcação ela coincide praticamente com 50% do candle, né? Então uma região de defesa muito forte. Retraiu, você joga para cima, tá? Do exemplo acima, temos que o candle do rompimento foi um comando, o qual rompeu as máximas, nova alta e projeção de alta dos candles anteriores, e o segundo candle é a nova posição. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a vela do rompimento, certo? Em tese, a função dela é só romper. O que está acontecendo? Ela está encerrando toda a movimentação que tinha aqui anteriormente e daqui para frente, certo? Após essa vela do rompimento, independente de ser comando, a vela de força, tá? Ela tem essa função. Ela vai fechar a movimentação anterior, certo? E a partir dela é toda uma movimentação nova, tá? Acho que vocês lembram até a pergunta que eu falei lá no grupo, né, da questão de identificar a impulsão, né? E sempre quando vocês identificarem o rompimento, tá? A partir do rompimento, você considera uma impulsão, tá? Você vai estar fazendo uma impulsão. Se vocês observarem que ele está fazendo um padrãozinho que vocês já conhecem, né? Ó, fez 1, 2, 3, tá? Que ela rompeu, ela vai continuar, então ela está impulsionando. Impulsionou, corrigiu, impulsionou, tá? Então sempre quando vocês identificarem um rompimento e tiver visualmente, né, identificando ali atrás um fundo, um topo a ser buscado, você já tem uma referência mais ou menos de até onde ele pode estar chegando, tá? Então a nossa nova posição aqui é o primeiro candle após o rompimento. Por quê? Porque ela é a nossa confirmação, tá? Esse aqui rompeu, tá? Mas essa vela aqui confirmou o rompimento, tá? É a segunda vela, é a primeira vela após o rompimento, né? Ou a segunda vela dessa nova movimentação que valida o rompimento, tá? Exemplo de nova posição após o comando. Esse aqui vocês vão identificar sempre no meio de uma tendência, tá? Ou melhor, no meio da movimentação. Tá vendo a movimentação de baixa, apareceu um comando, certo? Como a gente já falou nas aulas passadas, né? Daqui para trás ele fechou tudo, certo? Ele cancela todas as operações daqui para trás e daqui para frente é tudo novo. Então esse aqui é o primeiro candle do movimento. A segunda vela do movimento que vai estar confirmando ele, certo? Validando o novo preço. É essa daqui, então ela passa a ser a nossa nova posição, tá? A mesma situação aqui para o comando de alta, né?
vinha uma movimentação de alta, né? Aqui ele fechou o preço passado, certo? Daqui a gente tem início a um novo preço. Faz a leitura para vocês não terem problema com a leitura do comando, interpreta ele como se fosse o rompimento, tá? Rompeu, né? Daqui para trás cancelou, certo? E daqui para frente vai ser tudo novo. Desse candle em diante eu interpreto ele como uma ignição de uma impulsão de alta, tá? A mesma coisa essa vela, deixa eu tirar essas marcações. A mesma coisa aqui, ó. Aconteceu um comando de baixa aqui, certo? Eu posso interpretar ele como se fosse um rompimento, né? Daqui para frente é tudo novo, então eu vou ter o primeiro candle, né? Então é a ignição de uma movimentação de baixa que vai ter início, tá? Ele é o primeiro candle do movimento de impulsão de baixa, tá? Você pode fazer essa analogia para ficar mais fácil o entendimento. Após um comando único, sempre teremos uma nova posição, caso rompa o pavio, para assim ficar fora de uma indecisão. É corriqueiro aparecer nova posição após comando em tendência. Porque na tendência ela sempre tende, pelo princípio da atração, né? Se tiver na tendência de alta, ela tende a buscar um topo passado, e se tiver na tendência de baixa, ela tende a buscar um fundo passado. Aqui é a explicação do que eu falei acima, né? Alguns players mais agressivos consideram o candle de rompimento como sendo a nova posição, tá? Aqui eles considerariam essa vela do rompimento como sendo o rompimento e uma nova posição, tá? Temos também uma situação singular de nova posição, que é quando o candle atual trava em uma marcação passada. Porém, ao invés de corrigir o movimento, que é a regra, né? Travou, vamos supor que travou aqui, esse aqui é a próxima vela, é para ser verde, tá? Porém, ao invés de corrigir o movimento, ele desce mais um candle. Esse novo candle é justamente a nossa nova posição. Para elucidar de forma clara, imagine a seguinte situação. Após toda uma movimentação gráfica, o candle atual, segunda vela, essa vela de força vermelha, tá? Fecha travando em um pavio de compra passado. Um paviozinho aqui. Vocês lembram na aula de lote, né? Ela só fecha, tá? Esse lote aqui, se ela rompe o corpo e o pavio, tá? A partir do momento que ela não rompeu nem o corpo nem o pavio, esse lote de compra aqui ainda tem força, tá? Fechando o lote e cobrindo a demanda anterior. Tá? Após toda uma movimentação gráfica, o candle atual fecha travando em pavio de compra passado, fechando o lote e cobrindo a demanda anterior. Aqui. Mas para validar o fechamento, ele tem que... depois eu vou acrescentar essa observação, tá? Ele tem que romper esse pavio, tá? Para você fazer a leitura para fluxo, certo? Se travou na linha do pavio, que aqui indica a entrada de compradores, né? A sua leitura para essa vela é para cal, tá? A partir do momento que ela rompe, aí você tem uma leitura para put, porque vai seguir o fluxo, tá bom? Assim sendo, temos que a próxima vela, que seria o terceiro candle, já é a nossa nova posição, caso o preço desça mais um candle. Aqui, que ao invés dela subir, ela ficou vermelha, certo? Aí ela passa a ser a nossa nova posição, por quê? Porque isso aqui como que eu posso explicar aqui? Aqui aconteceu o fechamento de um lote passado, certo? Então, daqui para cima acabou a movimentação, né? A função desse preço de baixa, e a partir desse terceiro candle é tudo novo,
tá? Importante. Para configurar um rompimento, a vela do rompimento tem que romper, tem que romper com o seu corpo a vela que abriu o lote, tá? Que aqui no caso, no nosso exemplo, né, seria essa vela aqui que abriu o lote, então essa vela aqui teria que romper com o corpo esse pavio. Como não rompeu, então tem esse lote de compra tá tendo validade, tá? Para memorizar, a nova posição é o segundo kendo do movimento que se inicia, tá? Tipos de nova posição. É o segundo kendo da reversão, é a vela de confirmação no caso, tá? Que é após a mudança de cor é a segunda vela, tá? É o primeiro kendo após o rompimento, que é a vela do rompimento você considera, tá? Tá aqui. Rompeu essa vela do rompimento na nossa visão, tá? Você vai considerar, porque você vai trabalhar com a confirmação, certo? Você vai considerar a nova posição, a primeira vela após ela, tá? O primeiro kendo após o travamento do kendo anterior na marcação, igual explicado acima, certo? Primeiro kendo após um comando único, né? Aqui, essa questão aqui do comando único é o primeiro kendo tanto após o comando único ou final de taxa, tá? Ou kendo expirado, fica a critério como vocês utilizarem a denominação. O primeiro kendo após uma indecisão ou tripla posição, tá? Essa parte aqui de indecisão, tripla posição a gente vai trabalhar mais abaixo, tá? A exemplificação. Como identificar a nova posição? Na reversão. O que aconteceu? Ó? Esses dois kendos aqui, os kendos da reversão, certo? Apareceu um novo kendo. Em tese, esse aqui seria uma nova posição, tá? Que é o primeiro kendo da mudança de cor. Porém, como a gente trabalha com a confirmação, né, a gente consideraria a nova posição o segundo kendo verde, tá? Aqui você tem, aqui é o que está marcado aqui, tá? É a nova alta, esse paviozinho, certo? E a nova posição é a segunda vela verde ou a terceira vela aqui do exemplo, tá? Nova posição é indecisão. A nova posição, quando vocês identificarem uma indecisão, o que é uma indecisão? Indecisão é sempre quando o corpo de um kendo está dentro do pavio do anterior. Tá? A nova posição é sempre o kendo que vai romper essa indecisão. Tá? Aqui a gente tem uma vela expirada, certo? A primeira vela após ela é a nossa nova posição. Tá? Isso aqui ficou porque eu usei como modelo a parte que eu estava explicando sobre marcações, aí ficou tudo junto. Nova posição após uma vela de força. Tá? Primeira vela, vela de força. A segunda vela, um comando, certo? Então daqui para trás fecha, daqui para cima é tudo novo, tá? Essa aqui era para ser uma vela verde, tá? Eu vou estar corrigindo essa parte aqui também. Como fazer as marcações em nova posição? Aqui é o seguinte,
Aqui é a taxa dividida normal, certo? Que vocês vão ver. É uma vela de força em comando, tá? Aí você vai marcar a junção das duas velas e o pavio da vela de força anterior ao comando, tá? Quando é vela expirada, você vai marcar também a junção das duas velas. E você vai marcar o pavio inferior, que é uma projeção de bate aqui no caso, da vela seguinte à vela expirada. Quando for indecisão, né, identificar que tem um candle com um corpo dentro do pavio do outro lado da vela anterior, aí geralmente assim, você tende a marcar o pavio, certo, da primeira vela, que gerou a indecisão, e marca a junção do corpo das duas, que isso aqui é uma divisão de preço, tá? Divisão de taxa. É quando não tem pavio, e quando as duas velas têm pavio é chamada de divisão de preço, tá? Como fazer entradas em nova posição. Aqui tem um exemplo de reversão. Ó, fez a reversão, nova posição, você marcou a nova alta, certo? Da vela anterior. Você pode marcar esse pavio aqui também, tá? Que é a projeção. E aqui você pode marcar a junção dos preços. O que acontece? A vela seguinte, ela tem que abrir e fazer aquela movimentação que a gente já falou, né? Que é o negativar. Ela vai abrir, ela pode buscar essa primeira linha de defesa. Você está vendo que ela tem uma, duas, três, quatro linhas de defesa. Conforme ela for entrando, ela for descendo, você pode ir clicando, certo? Para fazer suas entradas. Dependendo do que for, vocês vão ver em alguns vídeos quando forem pesquisar no próprio YouTube, né? O pessoal dando 4, 5, 6 cliques. Agora vocês sabem o porquê, tá? É por causa dessas linhas de defesa que eles vão marcando visualmente, tá? E o resultado é esse. Ó, tocou na primeira, tende a ficar verde. Abrir foi buscar a marcação mais distante, né? Que é essa daqui embaixo. Ela tende a ficar vermelha, tá? Mas ela vai retrair e deixar um paviozinho. Nova posição em indecisão. Rompeu, certo? Então você tem a nova posição. As linhas aqui são as nossas defesas. A vela atual abriu e foi buscar, ela deu um pico de vela e foi buscar a marcação mais distante, tá? Que é essa aqui de baixo. Tá? Ou ela pode buscar a primeira, certo? Nova posição após um comando. Esse exemplo aqui que ficou lá naquela explicação acima. Ó, você marcou aqui no caso não é comando, aqui é vela expirada, tá? Vela expirada seguida por uma vela de força. Você marcou a divisão da taxa, marcou a projeção. Se ela abrir e for buscar, uma das duas marcações você joga para cima. Buscou a primeira, você dá a primeira entrada. Buscou a segunda, você dá a segunda entrada. Tá? Nova posição em comando após uma vela de força. Esse aqui é o comando, né? Comando, vela de força. Você vai marcar o pavio, a junção dos dois cantos. Abriu, veio buscar a marcação, você joga para cima. Tá?
Projeção de preço. O pavio na parte de baixo do candle verde, tá? Ou do candle de alta, esse aqui, ele é chamado de projeção de baixa, tá? Esse paviozinho aqui na parte de baixo. Só que assim, é o pavio no candle verde, certo? O pavio inferior do candle verde é a projeção de baixa. Já o pavio superior do candle vermelho, do candle de baixa, é a projeção de alta, tá? Vamos lá. O pavio inferior da vela verde, certo? Da vela de alta é a projeção de baixa. O pavio superior da vela vermelha, certo? Do candle de baixa é a nossa projeção de alta, tá? Aqui eu vou colocar só para me explicar para vocês rapidinho. Ó, aqui eu tenho projeção de baixa, certo? Projeção de alta, tá? Só para pegarem bem o conceito. Futuro de alta e futuro de baixa. Ocorre o futuro de alta quando o corpo do candle atual fecha simétrico ao pavio do candle passado, e aqui ele deixa um pavio que poderia ser confundido com a nova alta. Então, aquela situação que forma a dupla, a tripla imposição, certo? O corpo fica abaixo do pavio, tá? Essa parte de nova alta, nova baixa é indecisão, tá? Dupla posição, tripla posição a gente vai estudar mais para frente, tá? Agora aqui, ó, o conceito da futuro de alta. Vocês lembram que acho que eu já tinha até comentado com vocês em alguns exemplos, que quando testa a marcação, né, e deixa um pavio, ela tende a trabalhar esse pavio, né? Que na psicologia dos candles é chamado de entrega futura, tá? Aqui eles denominaram de futuro de alta e futuro de baixa. Ó, observa aqui que o corpo está simétrico ao pavio, porém ele deixou deixa eu mudar a cor dessa. Olha só, simétrico, porém foi deixado um pavio de alta que rompeu, ele foi superior ao pavio passado, certo? Esse pavio aqui me indica o que? Ele me indica o interesse que a movimentação tem de preencher esse pavio, tá? Ela tende a vir buscar a ponta desse pavio, certo? Por isso que dependendo da situação você teria uma leitura para cá, para essa terceira vela, tá? A mesma situação aqui é a questão do futuro de baixa, tá? Ó, na nova dupla posição, certo? Quando a segunda vela fica dentro, o corpo da segunda vela fica dentro do pavio, certo? Da vela anterior, e tripla posição quando as duas velas seguintes ficam dentro do pavio da primeira, tá? Aí, se acontecer, eu estou colocando esse exemplo aqui só para vocês diferenciarem, tá? O que acontece? Quando o corpo ocorre o travamento do corpo, certo? Do segundo candle no pavio do primeiro,
e o seu pavio, o pavio do segundo kendo, supera o pavio do primeiro, ele nos indica o interesse que o gráfico tem de descer mais um pouco, certo? Então, eu tenho, assim, automaticamente, certo? Visualmente, você tem que esse pavio aqui ele tem que ser preenchido, tá? Aí, dependendo, juntando algumas confluências que validem a sua entrada para put, você joga, entra de put para a terceira vela, tá? Ó, por ter o kendo atual fechado dentro do pavio do kendo passado, temos uma indecisão. Todavia, por ter deixado o pavio superior ao daquele, ela deixa um futuro a ser buscado, e geralmente a próxima vela já busca esse futuro. O kendo seguinte que romper essa indecisão será a nossa nova posição. No caso aqui seria a nova posição é a terceira vela, tá? Essa terceira vela verde, a terceira vela vermelha. Nova alta, nova baixa. O que movimenta o gráfico são os pavios, pois são os pavios que orientam a direção do preço. Assim sendo, temos que a nova alta é o pavio na parte de cima do primeiro kendo do movimento de alta. Nova baixa é o pavio na parte de baixo do primeiro kendo do movimento de baixa. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, tá? Aqui a gente tem no kendo verde, o pavio superior é a nova alta, no kendo vermelho, o pavio inferior é a nova baixa, tá? Deste modo, a nova alta e a nova baixa nos indica a força do movimento na atualidade do preço. Ela nos dá uma orientação para saber para onde o gráfico está indo. Importante. Essa aqui a gente já viu acima, né? O pavio na parte oposta do kendo é conhecido como projeção. Tá? Aqui vocês já viram, né? O pavio inferior do kendo verde é a projeção de baixa. E o pavio superior do kendo vermelho é a projeção de alta. Resumidamente, temos que kendo alto, kendo de alta, o pavio na parte de cima é nova alta, já o pavio na parte de baixo é uma projeção de baixa. Kendo de baixa, o pavio na parte de baixo é nova baixa, já o pavio na parte de cima é uma projeção de alta. Como identificar uma nova alta ou uma nova baixa? O primeiro passo é identificar uma zona de pavio ou região, ou ainda um lote de compradores ou vendedores. O segundo passo é identificar se ocorreu o rompimento dessa zona de pavio, região ou lote. Só para me explicar aqui rapidão. Essa zona de pavio que eu estou falando, esse aqui, gente, ó. Essa é essa região superior aqui que vai deixando pavio, tá? O terceiro passo é identificar se o kendo do rompimento nos deixou um novo pavio. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma região já de fundo, né? Deixando o pavio superior, certo? Que assim, grosso modo falando, são as máximas, tá? Não vou ficar dando nome aqui só para não misturar as coisas. Isso aqui são as máximas. O que acontece? Após o fechamento dessa segunda vela, da primeira vela verde, certo? Que ela engolfa a anterior, ela rompe o pavio da primeira, tá? Validando a movimentação de alta, e ela deixa o pavio, tá? Então aqui a gente já tem a nova alta, certo? Porém, conforme a gente vai ver abaixo... Oi,
Pode falar. João, Sim. rompeu o pavio da primeira vela, já é a nova alta. É na reversão, né? Na reversão, só da primeira que tem que romper. Não, é aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É a primeira vela, ela tem que romper com o corpo dela, certo? Os pavios anteriores e deixar um pavio acima dela, tá? Aí já é considerada nova alta. Certo, obrigado. Nada. Vamos para um exemplo de bate aqui. Aqui, isso aqui acho que vai ficar melhor para explicar. Ó, aqui a gente tem uma microacumulação, certo? Deixa eu só mudar essa cor aqui. A gente tem uma microacumulação. Ó, bem aqui tem o pavio dessa vela verde, que eu puxei esse retângulo, tá? Essa vela aqui rompeu, certo? Ela rompeu todos esses pavios aqui, ó, tá? Todas as mínimas. Rompeu essa mínima aqui também. O que acontece? Ela é a primeira vela que rompeu todas as mínimas anteriores na sua linha do preço, tá? E ela deixou um pavio, certo? Então essa primeira vela ela já me dá uma nova baixa, tá? Só que assim, aí tem o pessoal que denomina esse primeiro pavio de primeiro registro, tá? Por que eles chamam de primeiro registro? Porque, igual eu expliquei acima na nova posição, a gente vai trabalhar com as confirmações, certo? Então a gente desconsideraria essa primeira vela do rompimento para essa leitura, tá? E consideraria a nova baixa, esse pavio da segunda vela, que está confirmando o rompimento, tá? Porém, se você for um trader mais agressivo, certo? Fala, não, rompeu, eu já tenho uma leitura para me fazer a entrada de put aqui, certo? Mas eu precisava de uma confirmação a mais. Você já tem um rompimento, certo? Provavelmente você vai ter um volume crescente nessa linha do preço, tá? E você tem aqui, ó, você tem esse fundo aqui a ser buscado, tá? Por quê? Ó, se você observar aqui, por que eu estou falando que ele tem que ser buscado? Ó, ela testou a linha, essa linha aqui do corpo, entre o corpo e o pavio, certo? Já demonstrando que ela tem interesse de chegar até nesse ponto. Então você teria uma leitura para put nesse candle aqui, na segunda vela, na primeira vela após o rompimento, tá? Um bizu para casos de rompimento. Sempre observar se há um candle de força a ser corrigido ou um comando, tá? O que é? Deixa eu mostrar aqui. Aqui no caso é essa vela aqui que teria que ser corrigida, tá? Uma vela de força. Você sempre tira uma referência no passado para ver se tem uma vela a ser corrigida. Porque na imagem acima temos um pivô de baixa, certo? Impulsão, corrigiu, impulsionou de novo. Onde os candles 1, 2 e 3 fazem uma nana acumulação. Aqui 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Que veio a ser rompida pelo quarto candle, o qual nos deixou uma projeção de alta mais uma nova baixa. Projeção de alta, nova baixa, esse paviozinho, tá? Se rompeu uma região de microacumulação e deixou um paviozinho para baixo, ele está te indicando interesse de descer mais um pouco, tá? Então você teria uma leitura para put nesse quinto candle. Exemplo, veja o exemplo abaixo.
Ó, rompeu. Esse primeiro candle aqui rompeu essa linha de esses pavis, certo? Então você teria a nova alta, tá? Aqui, ó, esse primeiro pavio após a linha dos pavis que foram rompidas, tá? O que valida uma leitura de call para essa próxima vela aqui, tá? Essa vela aqui não nos deixa nova alta, porque ela não tem pavio superior, certo? Que vai ter um paviozinho superior é só essa vela aqui. Aqui, essa vela de força, ela rompeu toda essa microacumulação, certo? Ela rompeu toda essa microacumulação, deixou um paviozinho superior, tá? Então aqui a gente tem a nossa nova alta. Essa nova alta, ela te dá, você tem duas confluências aqui para cá, certo? Após essa vela, ambas as velas aqui, essa primeira aqui que a gente viu e essa que a gente está olhando agora. A primeira ela é uma vela de força, certo? Se ela é uma vela de força, então 50% dela é um ponto de defesa forte, porque ela tende a repelir a vela seguinte assim que ela abrir e descer, tá? A segunda confluência é o paviozinho indicando que o preço tem interesse de subir mais um pouco, tá? Sempre quando vocês analisarem a questão da nova alta, analisa se a vela é de força. Se for, aí você tem a confluência dos 50% dela e tem a confluência do pavio. Tá? O paviozinho se interpreta como se ele fosse uma seta indicando a direção que ele quer seguir. Tá? Resumidamente, temos que é uma nova alta quando rompe as novas altas e as projeções de altas passadas, né, que é os pavis passados. Tá? E é uma nova baixa quando rompe as novas baixas e as projeções de baixas passadas. São os pavis inferiores passados, tá? Ou as novas as máximas e as mínimas. Tá? Quando ocorre nova alta e nova baixa, aqui tem uns exemplos para vocês fixarem. Tá? Geralmente ocorre após reversão e rompimento. Tá? Olha, esse aqui é um fundo, certo? Essa primeira vela verde aqui, ela rompeu a máxima da vela vermelha e deixou um paviozinho. Então você tem uma nova alta. Essa primeira vela verde aqui rompeu o corpo, rompeu a máxima do candle anterior e deixou uma nova máxima, né? Deixou um paviozinho. Então você também tem uma nova alta. Tá? No topo, você já é o contrário, né? Já é para baixo. Né? Aqui você interpreta, deixa eu tirar essas marcações. Que essa primeira vela vermelha, ela rompeu a mínima da vela verde, certo? E deixou uma nova mínima. Então ela está te indicando que ela tem interesse de descer mais um pouco, é a sua nova baixa. A mesma coisa aqui, ó. A primeira vela vermelha, ela rompeu o pavio inferior da vela anterior e deixou um paviozinho também, né, que é a sua nova baixa. Então ela tá indicando o quê? Que ela tem interesse de descer mais um pouco. Então, aqui, após o comando, né, o seu primeiro pavio, certo? É a sua nova alta. Após a vela expirada, o seu primeiro pavio o primeiro comando não. Rebobina. Aqui a gente tem um comando expirado de alta, certo? Aqui a gente tem um comando expirado ou uma vela expirada de baixa, né? A primeira vela seguinte que deixar um pavio, certo? É a sua nova alta ou a sua nova baixa, tá?
no comando. Você tem um comando, ele vai deixar um paviozinho, certo? Esse paviozinho, ele vai ser a sua nova alta ou a sua nova baixa, tá? Após a indecisão, mesma situação. Rompeu a indecisão, o primeiro pavio que aparecer após o rompimento é a sua nova alta ou a sua nova baixa, tá? Aqui eu coloquei rompimento de comando, mas seria rompimento de lote, tá? Aqui tem um lote de venda, essa vela aqui rompeu e deixou um pavio, tá? Então, a partir dela você tem uma nova alta. Por isso que você tem leitura para cal, assim que ela abre e vem fazer o reteste na região, tá? Ó, abre, faz reteste, você joga para baixo. Aqui você tem um lote de venda, de compra, né? Essas duas velas aqui. Você tem um lote de compra, essa vela de força rompeu, né? Fechando um lote e deixou um paviozinho. Então você tem uma nova baixa, tá? Como fazer a marcação em nova alta e nova baixa? Temos que procurar o primeiro pavio após o rompimento. A marcação é feita marcando o pavio e fechamento da nova alta, mais o pavio ou projeção de baixa do candle seguinte, no caso de nova alta. Tá? Então aqui a gente tem 1 e 2, né? Deixa eu marcar aqui, fica mais fácil. Ó, aí tem o pavio, certo? O 2 é o fechamento da nova alta. Você tem o pavio, tá? Na verdade aqui não seria fechamento, seria a abertura da nova alta, tá? Que é a sua nova alta, essa vela aqui. Ela rompe o pavio do candle anterior e deixa um pavio acima, tá? Então você teria, você faria a marcação aqui na junção dos dois preços, né? Você teria a marcação da divisão de preço, tá? Também, ó, pavio, fechamento da nova baixa, e o pavio e a projeção de alta aqui no caso, tá? Então, essa vela aqui é a sua nova baixa, então você tem o pavio, o fechamento dela, e se marca na vela seguinte, você vai marcar o pavio superior, que é a projeção de alta, tá? Exemplos aqui de marcação. Exemplos de marcação de nova baixa. Rompeu essa vela aqui, certo? Esse comando, ele rompeu esse pavio, tá? O que acontece? Você passa a ter a nova baixa, esse paviozinho dela é a nova baixa. Aqui você tem o fracionamento do preço, né? Que é o fechamento dela, certo? E a junção da abertura da vela seguinte, tá? Deixa eu tirar um pouco essas marcações para não ficar misturado. Ó, você tem a nova baixa. Aqui o fracionamento, né, é a junção do fechamento dessa vela e a abertura dessa, tá? Que mais? Aqui você tem a projeção aqui também de alta. Esse pavio tem um paviozinho pequenininho aqui. Aí você vai marcar esses 3 pontos, tá? E aqui, né, precisou marcar a projeção porque ela coincide com o fracionamento aqui do preço, tá? Exemplo de marcação de nova alta. Olha, essa vela aqui, ela rompeu todas as máximas anteriores, certo? Os pavis anteriores. Deixou um pavio superior, né, aos demais.
Então você tem uma nova alta. Você vai marcar o fracionamento, né, o fechamento dessa vela e a abertura da vela seguinte, tá? E vai marcar a projeção de baixa. Deixa eu tirar um pouco essas linhas azul aqui, que está bem misturado. A projeção de baixa é o pavio inferior, certo? Da vela verde seguinte à nova alta. Tá? Aí você vai marcar aqui. Toda vez que a gente vai falar dela depois, tá? Um tópico específico sobre como operar ela. Tá? Primeiro registro. Aqui eu só coloquei uma observação simples, tá? É o pavio que surge após ocorrer uma reversão ou rompimento. É uma nova alta baixa, é uma nova alta ou uma nova baixa que deixou de ser por causa da vela seguinte, tá? Deixa eu só colocar um exemplo aqui para me explicar para vocês. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Só para me explicar essa questão do registro. Ó, aqui você teria em tese a nova baixa, né, porque é a primeira vela do movimento, porém ela não rompeu esse pavio, certo? Olha essa vela seguinte que veio a romper. Só que é assim, ó, como o preço está se movimentando, está se renovando, certo? Esse aqui seria em tese, tá? Seria sua nova baixa. Ela deixa de ser sua nova baixa porque essa daqui passou a ser, tá? Então ela rompeu os pavios aqui anteriores. Então esse primeiro registro aqui, que seria essa primeira nova baixa, ela deixa de ser nova baixa, certo? E passa a ser o primeiro registro de baixa, tá? Aí essa daqui também deixou de ser, por quê? Porque essa daqui deixou um pavio mais baixo que ela, tá? Consequentemente aqui também, ó, essa vela daqui rompeu os anteriores e deixou um pavio mais baixo, tá? E assim ela vai mudando, tá? Aí tem gente que denomina isso daqui como se fosse a última nova baixa da movimentação, entendeu? O pessoal foi dando nome aqui para ficar mais fácil para identificar, né? Ó, essa daqui ela rompe os pavios anteriores, certo? Essa vela aqui. E ela deixa um pavio mais baixo, tá? Olha aqui, ó. Essa daqui rompeu esse pavio mais baixo e deixou mais um pavio. Então, em tese, esse aqui seria a última nova baixa, tá? Então, tem o primeiro registro e a última nova baixa. Aí fica a critério. O pessoal começa a dar muito nome. Eu gosto de coisa mais simples e objetiva, né? É assim, é assado e pronto, tá? Então, sempre liguem assim, ó, o primeiro registro, ele é uma nova alta ou uma nova baixa que deixou de ser, por causa da vela seguinte, tá? Que passou a ser uma nova alta ou uma nova baixa. Indecisão de mercado. Isso aqui eu trouxe só um conceito, tá? Não cheguei de aprofundar, porque eu vou abordar essa parte aqui de indecisão, que aborda a questão da dupla posição, tripla posição, mais para frente, tá? Ocorre indecisão quando o gráfico não tem ou não deixa uma nova alta ou uma nova baixa. O presente tema é muito importante e possui subdivisões, cuja finalidade é didática para facilitar o entendimento sobre o assunto. A indecisão de mercado é demonstrada através de candles que nos indicam a fraqueza em determinado ponto do gráfico. Geralmente vai ser em regiões próximas a topos e fundos, tá? Ou regiões que fariam um pullback. Tá? Como assim regiões que fariam um pullback? Igual aqui naquela movimentação, né? Ele rompeu, vai buscar mais ou menos uns 50%, certo? Aqui vai ter um suporte passado, né? Ele vai testar e vai descer de novo, tá? Nessa região aqui ela vai começar a fazer fraqueza,
tá? Demonstrar fraqueza. Ocorre a indecisão quando o corpo do kendo atual fecha dentro do pavio do kendo passado. Aqui tem uma exemplificação, tá? No exemplo acima, veja que temos 2 kendos, onde o corpo do segundo kendo fechou travando dentro da marcação do pavio do primeiro kendo. Isso nos indica indecisão de mercado, pois não sabemos se vai subir ou descer. Nesses casos, é recomendável aguardar um kendo de força romper a posição, para assim termos uma direção a seguir. Ou dependendo se você tiver as confluências, tá? Com base no seu conhecimento hoje, você já poderia também fazer operação para, se tiver travamento em regiões fortes, você poderia fazer uma leitura para put. Tá? Era o que cabia informar por hora sobre o assunto no presente momento. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema que foi estudado hoje? Pode ficar à vontade para perguntar. Nenhuma? Eu vou ter que assimilar ainda, João. Perfeito. Bom, então vamos encerrar por hoje. Obrigado pela participação de todos e até na próxima aula. Obrigado. Valeu, João. Obrigadão.